Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluias. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui para aprender mais a Tua palavra nesta noite, Senhor. Queremos aprender mais de Ti. Sabemos, ó Deus, que a palavra por si só ela não pode trazer transformação de vida. Deus, o conhecimento por si só não traz mudanças. Deus, e eu não quero, Pai, que seja somente algo que venha trazer informação sobre as nossas vidas. Pai, mas que o Senhor possa trazer revelação no nosso espírito, Pai. Que cada uma dessas palavras que foram liberadas aqui, Deus, sejam revestidas com a Tua vida, Pai. Pai, que haja transformação de vidas, a começar de mim mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar para fazer aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Que cada mente esteja mantida cativa, somente a obediência de Cristo. Que toda a opressão seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus. Que aqueles que estão presos sejam livres agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda influência maligna para trazer dispersação seja quebrada agora. Todo cansaço, que haja um renovo no corpo físico agora, um renovo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que nada se perca dessa palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estarão assistindo também na internet, que sejam livres, que sejam tocados por essa palavra, em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir frutos, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um daqueles que vão estar assistindo pelo YouTube, em nome de Jesus, que haja transformação de vidas para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir Mateus 6, 19. Na verdade, eu vou só compartilhar um estudo, uma Bíblia tão falada que a gente sempre fala aqui, né? Que é a Bíblia, aquela Bíblia do celular e o Version. Esse é um estudo que eu já fiz várias vezes. Mateus 6, 19 ao 20. Enquanto você abre. Então eu quero compartilhar esse estudo com vocês, que é algo muito forte, muito impactante, né? O estudo se chama Apaixonados por Cristo, né? Apaixonados por Jesus. Amém? Apaixonados por Jesus. Mateus 6, 19 ao 20. Mateus 6, 19 ao 20. Todo mundo abriu? Então deixa eu abrir agora, né? Mateus 6, 19 ao 20. Amém? Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Li o verso 21 também. Amém? É um texto muito conhecido, né? Todo mundo conhece esse texto. Sim ou não? Né? Quem nunca na vida, né, projetou ou idealizou alguma coisa? Seja uma carreira, seja um emprego, seja uma faculdade, um trabalho, até mesmo uma paixão. Quem nunca fez isso na vida? Né? Projetou algo para a sua vida e colocou aquilo ali como a fonte da sua alegria, da sua felicidade. E pensando que se ele conseguisse aquele objetivo, né, a felicidade viria, a alegria viria, a realização viria. Né? Quem nunca fez isso? Por causa do vazio do homem, por causa do vazio que há dentro de nós, né? Vindo do pecado, o ser humano ele já nasce, né? E à medida que ele vai crescendo, ele vai em busca de algo para suprir esse vazio. E enquanto nós não conhecemos a Cristo, nós vamos tentando suprir esse vazio com várias coisas. Né? Muitos projetam carreiras, muitos projetam estudo, muitos projetam ter um casamento feliz, muitos projetam ganhar muito dinheiro, muitos projetam ganhar, né, trabalhar aí em 2, 3 empregos para que isso aconteça, e vão quebrando princípios, vão passando por cima, vão criando as suas próprias leis, as suas próprias regras,
para alcançar esse objetivo de ser feliz, né? Invariavelmente, situações como essas, no fim das contas, acabam dando o quê? Errado, né? Ou pior, acabam se tornando realidade, mas elas logo pensam, logo percebem que isso não trouxe nenhum suprimento àquele vazio. Isso gera uma grande frustração na vida de pessoas, né? Porque as pessoas pensam, nós pensamos que a felicidade ela está nessas coisas, está ali, ou num emprego, ou numa carreira, ou numa pessoa, né? E a frustração ela acaba vindo. Esses são alguns dos maiores dramas da humanidade. A eterna insatisfação com a vida, sim ou não? O desejo pelo inatingível, a colocação da esperança em coisas passageiras, em coisas fúteis, em coisas pequenas, em coisas que não têm valor, a priorização daquilo que não deveria ser prioridade. Isso é algo que eu estou falando que não é verdade? Né? É eterno drama da humanidade. As pessoas terem uma eterna insatisfação. Se a gente analisar a sociedade hoje, as pessoas estão adoecendo nas suas emoções por causa disso. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes por causa de frustrações, adoecendo na alma, né? Elas colocam a sua esperança em coisas, em pessoas e acabam se frustrando e começam a priorizar coisas que não são verdadeiramente importantes. Né? Quantas pessoas estão, por exemplo, pensando em suicídio nesse exato momento agora, porque estão empobrecendo, por causa da crise que está no Brasil. Né? Nós não sentimos tanto o peso disso, porque nós temos uma esperança, sim ou não? Mesmo nós passamos por situações difíceis, porque nós estamos sujeitos a isso, não é verdade? Nós estamos estudando isso na cela, que nós estamos sujeitos a passar por aflições, sim ou não? Né? Todo mundo entende isso aqui com maturidade, né? Ninguém fica bravo com Deus por causa disso, né? Mas tem pessoas que nesse exato momento agora estão em grande desespero, estão ao ponto de tirar a sua própria vida por causa da crise, porque estão perdendo dinheiro, porque não sabem o que vai acontecer na vida dele daqui a 2 dias. Por que isso acontece? Porque o coração daquela pessoa está nas riquezas. Nós vimos isso, né, numa lição passada aí. O coração da pessoa está nas riquezas, está no dinheiro, está em coisas passageiras. Quantas pessoas entram em depressão porque perdem o emprego? Porque às vezes estão há muitos anos numa empresa e às vezes passam a vida inteira ali se dedicando àquela empresa e perdem aquele emprego de uma hora para outra por causa da crise e entram em depressão. Para eles a vida daquela pessoa, a vida acabou. Eles não têm mais esperança e ficam incertos do que vai ser o amanhã. Nesse texto que nós acabamos de ler, né, Mateus capítulo 6, nós vemos aqui as palavras de Jesus, que quando a nossa riqueza, e aqui não está falando só de dinheiro, né? Entendam isso, a saber, não apenas bens materiais, mas a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paixão estiver nas coisas desta vida, estaremos sempre sujeitos a nos desapontar, sempre sujeitos a nos frustrar e cada vez mais nos afundarmos num poço de desânimo, sim ou não? Longe da verdadeira felicidade. Contudo, quando colocamos a nossa alegria em Jesus, que é, né, o dono da nossa vida, é o dono da nossa fé, né? A pastora Miriam acabou de ler aqui sobre, né, a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Disse aqui sobre nós aproximarmos, né, desse que é o dono das nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa alegria, a nossa esperança em Jesus, né, entramos num novo nível, num novo patamar, onde a nossa vida passa a ter sentido. Quantas pessoas estão simplesmente passando por essa vida? Estão acordando, indo trabalhar, voltando para casa, descansando, comendo, adquirindo bens, adquirindo coisas, e estão simplesmente passando pela vida. E se você perguntar, a vida para eles não tem sentido. A vida para eles se resume a isso. Né? Quantas pessoas estão vivendo uma vida sem conhecer o sentido dessa vida? Isso traz uma grande frustração. Porque se eu e você não descobrirmos, se nós não soubermos o propósito pelo qual nós somos projetados, pelo qual nós somos criados, a nossa vida não tem sentido. Amém?
entender que Jesus é a fonte suprema da felicidade aumenta o nosso fascínio, a nossa paixão por Ele. Quando nós entendemos isso, que só Ele, somente Ele é a fonte da nossa satisfação, fica mais fácil nós nos apaixonarmos por Ele. Eu acho que se nós pararmos por aqui, acho que já deu para entender a mensagem. Sim ou não? Mas nós vamos avançar um pouco mais. E isso será um ponto fundamental na luta contra o pecado, contra o nosso maior inimigo, que não é o diabo, que é nós mesmos, contra esse sistema desse mundo, né, que está cada vez pior. O mundo ele está cada vez piorando, né? O sistema ele está cada vez mais longe de Deus, né? E isso vai nos ajudar a ter uma visão desse mundo sem nós colocarmos o nosso coração nessas coisas deste mundo. Quando Jesus for a nossa alegria, acontecerá que a nossa felicidade não vai estar na próxima esquina, mas vai estar somente nele, agora, nesse exato momento. Nós ouvimos muitas palavras aqui sobre contentamento, né? Vamos ler lá Salmo 27, 4. Aliás, o que ele vai passar aqui, para a gente ganhar tempo. Salmo 27, verso 4. Aí, que está escrito lá. Vamos ler ali? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Né? Palavras do rei Davi. A gente vê aqui Davi ansiando, tendo um desejo ardente por estar constantemente na presença de quem? Do Senhor. O rei Davi ele pode ser um exemplo para nós, né, no Antigo Testamento. E nós temos uma tendência de achar que os personagens do Antigo Testamento eles viveram coisas sobrenaturais, né, e eles viveram realmente coisas sobrenaturais, e que isso desperta em nós uma curiosidade, quando nós estivermos na glória, perguntarmos para esses personagens, por exemplo, como foi, né? Como foi ali adorar ao Senhor, por exemplo, no caso de Davi aqui, 40 anos ininterruptos, ver a glória de Deus se manifestar. Mas eu quero te dizer uma coisa, essas pessoas vão procurar você, porque elas vão querer saber como é ter Deus habitando dentro de você. Eles é que vão te procurar. Eles é que vão estar curiosos para saber como é que é esse negócio de ter Deus habitando dentro de você. Porque eles fizeram grandes coisas, mas eles não tinham o privilégio que nós temos. Amém? O rei Davi ele é um grande exemplo no Velho Testamento de alguém que sempre manteve o foco somente em buscar a Deus acima de tudo. Eu disse que ele foi um homem perfeito? Não, assim como ninguém é. Somente Jesus foi. Nos nossos dias, nós temos muitas coisas em comum com o Davi, que também tropeçava em pecados, chorava, tinha momentos de profunda angústia e tristeza, sim ou não? Né? Então isso é comum com o que nós passamos, né? Muitas das vezes. Assim como nós, ele vivia cercado de problemas, sim ou não? Mesmo assim era chamado de o homem segundo o coração de Deus. Deus o chamava assim. Pois era um homem que buscava a Deus de forma sincera, sem cera, sem máscaras, sem rodear, sem florear, sem fingimento, sem tentar ser alguém que você não é. Né? Nós cantamos aqui que mais que uma canção, né? Deus ele quer de nós algo, Ele quer o nosso coração. Por quê? Não adianta a gente fingir. Ele sabe quem nós somos. Deus sabe quem a gente é. Então, o que fazia diferença aqui é que Davi ele buscava a Deus de forma sincera, sem máscaras. Senhor, eu sou isso. Qual era o segredo de Davi para ter tamanha paixão? Se você ler os livros de Salmos, nós podemos ver aqui a paixão pelo Senhor, impregnada nas palavras que ele dizia. Nós sabemos que os Salmos são músicas, né? São canções. E nós vemos aqui a paixão de Davi. Quando nós falamos de paixão, a gente tem a tendência de achar que é um sentimento, né, fogo de palha. Mas quando nós perguntamos para qualquer pessoa em sã consciência se ela ama a Deus, toda pessoa vai dizer que ama. Mas há uma diferença entre você amar a Deus e eu amar a Deus e nós sermos apaixonados por Ele. A paixão, ela faz algo e nós vamos ver aqui, né? Qual era o segredo de Davi para ser apaixonado por Jesus? Ele confiava em Deus. Davi confiava em Deus. Mesmo não tendo o Espírito dentro dele. Mesmo não vendo a Deus. Mesmo não tendo
toda a Bíblia disponível, mesmo não tendo várias versões disponíveis, ele confiava em Deus. Davi não enxergava Deus fisicamente e também não ouvia sua voz de forma audível. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Só eu, Valquíria? Quantos já ouviram? Deus fala o tempo todo, pastor Linda, mais uma pessoa ali. Quantos aqui já ouviram? Parece loucura isso, né? Mas Deus fala com a gente o tempo todo. Sim ou não? Né? Ele não ouvia a voz de Deus audivelmente, porém meditava na palavra. Meditava ali no que ele tinha disponível da palavra, né? Ele conseguia se relacionar com Deus através das Escrituras, através da palavra, a quem servia independente das circunstâncias ao seu redor, do medo, das angústias e coisas que davam errado. Se você que sabe a história de Davi, sabe que a vida dele não foi uma vida perfeita, não foi uma vida só de coisas de rosas, de coisas maravilhosas, mas ele servia ao Senhor. Ele tinha o coração voltado ao Senhor. Davi conseguia passar por tribulações devido ao seu relacionamento íntimo com o Senhor. Quem que gosta de assistir testemunho? Ouvir testemunhos? Assistir testemunhos, né, no YouTube? É muito bom, né? É muito edificante. Concordam? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nada contra testemunho, nada contra assistir testemunho. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora das situações difíceis, o que vai nos sustentar é o quanto você tem intimidade com a palavra. O testemunho, ele edifica? Sim. Mas o testemunho, ele é a experiência de uma outra pessoa, que você só está tendo acesso àquilo. Ele pode produzir fé até um certo nível, mas o que produz, o que diz na Bíblia é o quê? O que produz fé? Ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, o que vai nos sustentar é o quanto você tem intimidade com esse livro, ou com o seu celular, sei lá. O que vai sustentar, o que vai nos manter firmes, é o quanto você lê, o quanto você entende, o quanto você mergulha nessa palavra. Amém? Nunca houve deserto no coração de Davi, embora não faltasse desertos à sua volta. Sim ou não? Davi buscava ao Pai de forma centrada, procurava morar na casa do Senhor todos os dias e se deleitava na sua presença. A paixão de Davi existia porque ele era satisfeito e realizado em Deus. Apesar de Davi, né, ter desfrutado de coisas de privilégios, humanamente falando, né, ele desfrutou de muitos privilégios. Sim ou não? Ele era o rei de uma nação. Mas a sua satisfação estava em Deus. A sua realização estava em Deus. Aonde está a nossa realização? Aonde está a nossa satisfação? Ele amava a Deus porque sentia um grande amor vindo do próprio Deus. Repetindo, ele amava a Deus porque sentia um grande amor vindo do próprio Deus. Nós temos uma tendência de ignorarmos a nossa alma, esquecendo que muitas vezes que quem criou a alma foi Deus. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando de pensamentos, estamos falando de emoções, estamos falando de vontades. Deus criou a alma com um propósito. O problema foi o pecado, que desajustou tudo, desalinhou a nossa alma, fazendo surgir então a carne, que é a alma distorcida pelo pecado, né? Então, ele amava a Deus porque sentia. Quantas pessoas entendem que Deus ama elas somente no nível da mente? Só sabem porque leram isso na Bíblia, viram um estudo, viram uma palavra, viram uma pregação e entenderam isso na mente. Mas eles nunca tiveram uma experiência de serem impactados com o amor de Deus, de se sentirem amados por Deus. Parece besteira isso, mas isso é a causa de muitas coisas no meio da noiva de Cristo. A falta de entendimento do amor de Deus, do quanto nós somos amados por Deus. Porque quem não sabe, né? Quem não sabe que é amado por Deus, ele não tem identidade. Ele não conhece a sua identidade. De todos os títulos que Jesus recebeu, o seu maior título foi Filho amado em quem me comprazo. O diabo não tentou Jesus a duvidar que ele era Rei dos Reis. O diabo não tentou Jesus a duvidar que ele era Senhor.
O diabo tentou Jesus a duvidar que ele era filho. Não se contente com um relacionamento raso com Deus, assim como diz o Rodolfo Abrantes na música, né? Se entregue para viver algo profundo com Ele. Já dá para terminar aqui a mensagem? Já entenderam? Já deu para entender, não já? Mas nós vamos caminhar um pouco mais. Lá no livro de Ezequiel 47, que tem até uma música, não precisa de abrir, eu não vou nem ler. Aliás, vou colocar só uns textos, uns versículos aqui, 3 versículos, né? Ezequiel 47, só para a gente situar do que eu estou falando. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Verso 4. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, me levou pela água que batia na cintura. Mais um? Tem mais um? Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aqui nós temos uma figura, né, aqui pode-se falar de tanta coisa em cima desse texto, mas vamos resumir aqui, nós temos uma figura de até onde nós podemos ir em Deus. Vamos entender assim, dessa maneira, dentro desse contexto que está sendo falado, né? No livro de Ezequiel, que diz, né, da torrente de águas purificadora, nos inunde, para que possamos entrar cada vez mais fundo em um relacionamento com Deus. Aqui fala de níveis de relacionamento com Deus também, né? Fala de nós entrarmos no relacionamento com Deus no nível da mente, no nível do corpo, no nível da alma, no nível do espírito, né? Em adoração, em oração, fala de muitas coisas. Devemos pedir ao Pai que haja um despertamento. O que mais tem sido orado nessa igreja é para que haja um despertamento. O que mais os pastores dizem aqui é para que Deus traga um despertamento na igreja. Devemos pedir isso ao Pai, para que haja um despertamento incontrolável de buscar a sua presença. Que a nossa paixão e foco estejam voltados totalmente para Jesus. Lá em Jeremias 29:13, um texto que todo mundo conhece, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o quê? Coração. Vocês me acharão. Mas peraí, Deus não está em todo lugar? Então como é que eu tenho que achar? Uma coisa é a onipresença de Deus. A outra coisa é a manifestação da presença de Deus, né? Vocês me procurarão e me acharão. Então Deus está escondido? Às vezes Ele brinca de esconde-esconde com a gente para a gente não ficar acomodado e querer mais dele, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Chorando? Motivado por uma música? O coração aqui fala do centro das decisões. O coração aqui fala onde eu decido. Onde eu decido o que eu vou fazer. Onde eu decido como eu vou agir. De todo o meu coração. Independente do que estiver acontecendo, eu decido buscar ao Senhor de todo o meu coração. É o centro das decisões. Não é simplesmente um órgão batendo. Amém? Os frutos de um apaixonado. Mateus 7, 17 ao 18. Diz lá, né? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Verso 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Sim ou não? Bem lógico isso, né? Quando começamos a realmente ser apaixonados por Deus, demonstramos os sinais de alguém vivendo esse sentimento. Não conseguimos dormir sem pensar nele. Não conseguimos comer sem pensar nele. O Senhor se torna o centro de tudo em nossas vidas. Ficamos sorrindo, maravilhados ao pensar no que ele representa para nós. E nossos amigos ou as pessoas ao nosso redor não aguentam mais ouvir a gente falar dele. O nosso coração dispara ao sentir a sua presença e não conseguimos colocar em palavras tudo o que Deus representa para nós. Romanos 8,5 diz... Romanos 8,5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive
de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós falamos aqui sobre um foco, sobre onde está o nosso coração, sobre o que nós estamos alimentando. Isso é que vai fazer toda a diferença entre eu ser alguém apaixonado por Deus ou não. Quando pensamos sobre paixão, o primeiro conceito que nos vem à cabeça é sentimento. Sim ou não? Não é? Porque sim, paixão é um sentimento. Verdade. Mas um sentimento que traz, junto com ele, uma força e coragem para fazer loucuras. Muitas coisas que a gente não faria se não tivesse apaixonado. Não é à toa que as nossas atitudes são primeiro pensadas, sentidas, para depois serem praticadas ou realizadas. Sim ou não? A pergunta que o Espírito Santo nos faz a mim e a vocês, e a quem está assistindo, nesta noite é: como está a minha vida? Nós falamos aqui dos frutos de alguém apaixonado por Deus. Pelo que o meu coração está se movendo? O que está movendo o meu coração? O que está movendo o centro das minhas decisões? Porque se o meu coração está se movendo para algo, todo o meu ser vai se mover para aquilo. Pelo que o meu coração se move? O que eu anseio? O que arde dentro de mim? O que eu desejo de uma forma que eu não desejo mais nada? Acima das outras coisas. O que eu tenho desejado mais? Ficar rico? Adquirir bens? Se somos apaixonados por Jesus, nossas ações devem refletir isso, pois só assim temos a certeza da autenticidade da nossa paixão. Percebe que há algo além das emoções? Algo além das emoções de um congresso, por exemplo? Das emoções que uma música pode provocar, nada contra. O louvor, a música, ela é uma arma poderosa. Uma arma poderosíssima. Eu estou falando só de música no nível físico, nem falei do espiritual. Mas percebe que isso aqui é algo além disso? Além do que as emoções podem nos causar? Né? Porém, existe uma ordem, uma sequência de coisas que a gente deve entender. Se a gente olha para uma árvore frutífera, né? Eu vou colocar aqui uma manga, um pé de manga, né? Quem aqui gosta de manga? Eu também, muito. Uma manga, uma mangueira, né? É identificada pelo quê? Pelos seus frutos, né? Como um pé de manga ao dar manga, ou uma figueira ao dar figos, e assim vai. Mas ela não se torna um pé de manga ao dar figo, ao dar manga. Mas ela produz a manga porque ela é uma mangueira. Deu para entender? Ou viajamos aí na maionese? Vamos voltar à fita? Vamos lá. Uma figueira, ela não se torna uma figueira ao produzir figos, mas ela produz figos porque ela é uma figueira. Repetindo, uma figueira ou um pé de manga, ou seja lá qual árvore frutífera for, ela não se torna uma figueira ao produzir frutos. Ela produz aquele fruto porque ela já é. Da mesma forma, eu não me torno irado, por exemplo, porque eu não fico, por exemplo, eu não sou uma pessoa irada porque eu me irei com uma pessoa. Isso é o fruto de quem eu sou. Eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer coisa que você passar na sua mente aí. Deu para entender mais claramente? Porque nós estamos falando de frutos, fruto do Espírito, né? Se assemelha, né? A gente não vê nenhuma árvore aí fazendo força para dar frutos, né? É por isso que é uma coisa que a gente não consegue pela força do nosso braço. É quem a gente vai ser, é quem a gente é fruto de uma ação do Espírito Santo em nós ou não. Não tem meio termo. Não tem como, né? Ou você é ou você não é. Ou esse fruto existe na minha vida ou ele não existe, né? Ou a árvore é uma figueira ou ela não é uma figueira. Da mesma forma, não nos tornaremos apaixonados por Jesus ao agirmos como apaixonados. Percebe que não tem como fingir?
Não basta simplesmente vir aqui na frente, chorar até o olho inchar e sair como alguém apaixonado por Jesus por aí, cantando uma letra de um refrão de uma música, né? Apaixonada, né? Quantas músicas, né? Deus tem inspirado as pessoas a compor, falando exatamente disso. Mas não basta só isso. Não basta simplesmente eu sair por aí falando de coisas, se isso não estiver sendo gerado dentro de mim. Não nos tornaremos apaixonados por Jesus ao agir como apaixonados. Mas se realmente somos apaixonados, agiremos como cristãos. Vamos agir como cristãos. Se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Ele intensamente, nós vamos agir dessa forma, não tem como esconder. Lembra lá dos discípulos, como que eles foram reconhecidos? Não tinha como esconder. Mesmo eles estando ali ainda, né, limitados ainda no seu entendimento de Jesus, mas já havia algo ali dentro deles, já havia uma semente dentro deles, né? Que a paixão, ela invada os nossos corações, que a paixão pelas coisas do alto, ela invada os nossos corações. Paulo precisou ficar cego fisicamente para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Muitas vezes Deus vai permitir a gente ficar cego para as coisas deste mundo, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que os nossos olhos espirituais estejam nas coisas do alto. Que essa paixão invada nossos corações, de maneira que Jesus esteja presente em tudo o que a gente fizer. Já dá para terminar aqui? Já dava, né? Só para a gente finalizar. Então, pelo que o nosso coração tem queimado? O que tem queimado no nosso coração? Ou melhor, quais são os motivos que têm impedido o nosso coração queimar por mais de Jesus? O pastor Mauro falou aqui que o problema que Jesus teve não foi com o pecado. Jesus nunca teve problema com o pecado. Jesus teve problema com os religiosos, com as pessoas que estavam vivendo uma vida religiosa, vivendo uma vida somente de aparência. Né? Tinha uma aparência de apaixonados, né? De pessoas que amavam a Deus, mas não amavam. Interessante que quando a gente fala de lepra, né? Quando a gente fala de lepra, a gente fala de algo que traz insensibilidade. É uma doença que traz insensibilidade, né? A hanseníase, ela traz insensibilidade onde ela está ali alojada. E quando nós vemos a palavra dizer sobre alvos, estejam alvos, né? Como a neve, nós entendemos também que a lepra, ela torna aquela região infectada branca como a neve. Então, torna uma aparência semelhante, né? Se nós usarmos uma figura, uma analogia, uma pessoa leprosa espiritualmente, ela pode estar parecendo que está branca como a neve, está com uma aparência de santidade. Deu para entender ou eu viajei demais? Com uma aparência de santidade, como branca como a neve, com uma aparência de santidade, mas pode ser somente insensibilidade, né? Então, Jesus ele nunca teve problema com o pecado, ele teve problema exatamente com as pessoas que tinham uma aparência, mas não tinham frutos. Aquela figueira que não tinha frutos, não tinha figo, ela só tinha folha, só tinha aparência, né? Jesus sempre teve problema com pessoas que têm uma aparência, mas que não têm frutos. Que a nossa paixão por Jesus ela venha produzir frutos, de maneira que as pessoas vejam, sem a gente abrir a boca, que somos realmente apaixonados por Ele. A origem da paixão, o amor incondicional de Deus. Não tem outro caminho. 1 João 4,19 diz: nós amamos por quê? Ponto. É impossível o ser humano amar a Deus sem isso. A gente não é tão bonzinho assim. Nós não somos tão capazes assim. Né? Na verdade, nós não amamos a Deus se Ele não nos amasse primeiro. O ser humano não teria essa capacidade por si só, mas ele foi atraído pelo amor de Deus. Né? Nós o amamos. Essa é a origem da paixão. Entendermos que Ele nos amou primeiro. Quando? O dia que eu aceitei Jesus? Não. Antes da fundação do mundo. Quando nós estávamos no lamaçal de pecado? Também. Quando a gente nem existia? Também. Aquela pessoa que está nesse exato momento agora, enquanto nós estamos aqui,
está afundado no pecado lá agora, né? Deus o ama profundamente, intensamente. E é esse amor que faz com que a gente seja atraído a amá-lo também. Quando começamos a caminhar com Jesus, logo de cara, né? De cara, é uma palavra bem teológica, né? Logo de cara, nós aprendemos que não somos merecedores do amor de Deus. Alguém aqui já chegou a essa conclusão? Você já chegou à conclusão que você não merece o amor de Deus? Que bom. Se você não chegou, tem tempo ainda. Você ainda vai chegar a essa conclusão. Não preocupa, faz parte do processo. Tá? Nós não merecemos o amor de Deus. Se você ainda não chegou a essa conclusão, não se preocupe. Deus vai permitir você ver coisas dentro de você que você vai assustar e vai ver quanto Ele te ama. Amém? Não se preocupe, faz parte do processo. Nós não merecemos o amor de Deus, ponto. Ele nos amou, não quando nos tornamos seus filhos, não quando fizemos seminário, não quando jejuamos, não quando lemos a Bíblia trocentas vezes por ano. Não. Ele nos ama intensamente. Não tem nada que eu faça que venha aumentar esse amor. Não tem nada que eu deixe de fazer que diminua esse amor. Ele simplesmente nos ama. Qual é o nível desse amor? O Filho dele de braços abertos na cruz. Esse é o nível do amor de Deus. Né? Mas desde quando... Aleluia. Vamos bater palma para ele. Ele nos amou não quando nos tornamos seus filhos, mas desde quando ainda não o conhecíamos. Como não estamos acostumados com esse tipo de amor, sim ou não? O amor humano, ele é um amor condicional. Eu te amo se você fizer isso para mim. Não é assim que funciona no sistema? Né? O sistema não ensina isso? Como nós não estamos acostumados com esse tipo de amor por causa do padrão de amor que a gente encontra aí fora, em que, né, nós temos dificuldade de entender esse amor. Mas como assim? Eu não estou jejuando tanto, eu não estou orando tanto quanto eu devia. Como assim o Senhor continua me amando? Né? Não é assim que funciona? Não é assim que muitas vezes passa pela cabeça da gente ou só pela minha? Não é assim que acontece? Né? Porque nós temos dificuldade de entender o amor incondicional. Temos ou não temos? E se nós temos dificuldade de entender, nós temos dificuldade de aceitar esse amor. Porque, como diz, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange. Né? E isso foi nos dado de graça. Foi nos dado de graça. E como diz o André Valadão, foi nos dado de graça, mas não foi de graça. Né? Custou um preço muito alto. Foi nos dado de graça, mas não foi de graça. Né? Temos dificuldade de entender e aceitar esse amor. E enquanto não entendemos o amor do Pai no nosso espírito, isso não é uma matéria de teologia, isso não é um estudo de escola bíblica, isso não é um estudo de célula, isso é algo que tem que se trazer, está revelado no nosso espírito. O amor de Deus por nós. Não adianta. Se você entender isso só no nível da mente, deseje, clame para que você tenha a revelação do amor de Deus por você. Não é pela igreja, é especificamente por você. Com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas, você precisa entender o amor de Deus. Muitas das vezes não conseguimos desenvolver amor, uma paixão pelo Senhor, porque não entendemos isso. Vamos ter dificuldade de amá-lo de forma apaixonada. Salmo 63, verso 1. Vamos ver aqui. Uma declaração, mais uma declaração. Nós já estamos acabando. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Verso 2. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Verso 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Verso 4. Enquanto eu viver, te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluias. A minha alma ficará o quê? Satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Verso 6.
Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Alguém apaixonado está dizendo isso aqui? Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Há paixão nessas palavras, mas não só nas palavras, mas nas atitudes, né? Seja sincero consigo mesmo. Quando foi que eu e você tivemos o nosso coração queimando por Jesus? Qual foi a última vez que a gente sentiu isso? Quando ninguém estava olhando, quando não tinha uma música cantando, um congresso daqueles acontecendo, aqueles moveres. Não tem nada contra isso. Nós precisamos nos alimentar, precisamos estar em momentos mesmo de mergulharmos especificamente, mas nós não podemos estarmos dependentes disso. Não podemos ficar dependentes disso. Amém? Não podemos simplesmente ter encontros com Jesus. Isso é como se ensina lá fora quando alguém fica com alguém. Jesus ele não quer ficar com você. Jesus ele não quer ficar com a noiva. Ele quer casar com a noiva. Nós precisamos ter o nosso coração queimando por ele. Qual foi a última vez que isso aconteceu no meu e no seu coração? Qual foi a última vez que nós sentimos o nosso coração queimar de fazermos a obra por ele? A obra dele. Qual foi a última vez que o meu coração e o seu coração queimou de saber que era dia de culto? Que era dia de célula? Qual foi a última vez que o nosso coração queimou porque não foi nos dado a oportunidade de fazer algo por ele? Algo para ele. Sem precisar de mover, sem precisar de algo acontecendo, de alguém pôr a mão na sua cabeça. O Espírito Santo nos chama para termos um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento com o íntimo, ele não é desenvolvido aqui. Ele não pode ser desenvolvido aqui. E ele não pode estar baseado somente em estarmos aqui. Afinal, um relacionamento íntimo, ele não é impossível se houver somente encontros esporádicos. Um relacionamento íntimo, ele se dá no dia a dia, na medida que eu conheço dia a dia, e sou conhecido por ele. O mais importante e o que vai pesar mais do que conhecermos a Jesus é se ele nos conhece. É se ele me conhece, se ele sabe quem eu sou. Um relacionamento que deve ser construído dia a dia em sua presença. No congresso, no dia do culto, somente de adoração, também, mas não somente assim. Em sua presença. Lá naquele encontro com aquela mulher, Jesus disse, haverá dias que as pessoas não buscarão nem no monte, nem em Jerusalém. Onde seria o lugar? No coração. Poderia ser no meio da rua, poderia ser no banheiro, poderia ser enquanto você caminha pela rua, enquanto você faz comida, enquanto você trabalha, enquanto você, sei lá. O que ia fazer a diferença não é o lugar físico, mas o lugar, o seu coração, o meu coração. Um relacionamento que deve ser construído dia a dia em sua presença, independente de um lugar, mas de um coração disposto. Amém?